Eu sou o professor Paulo Romeiro, do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este é o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie, para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para que voltassem à centralidade da palavra de Deus na pregação e também na prática da vida cristã. Mas a reforma protestante não influenciou apenas a questão religiosa. Ela teve também implicações econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para a educação e as artes. E hoje no programa Redescobrindo a Reforma, vamos tratar de um tema muito importante que tem também relação com a Reforma Protestante, que é a ética cristã. E para tanto, convidamos o professor Ítalo Curcio, que é professor da Universidade de Mackenzie e também coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da Universidade de Mackenzie. Professor Ítalo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no programa Redescobrindo a Reforma. Eu tenho certeza, a sua presença aqui trará uma grande contribuição para o programa. E eu quero começar aqui a nossa entrevista hoje comentando que é impossível falar de ética cristã sem citar a palavra de Deus, a Bíblia, porque a ética cristã ela nasce ali, ela surge daí. E ao longo da Bíblia, a gente vai ver esse tema sendo tratado de Gênesis e Apocalipse. Mas como tem sido essa questão da ética cristã aí ao longo da história, nesses 2000 anos de história? Bom, professor Paulo, primeiramente eu também quero agradecer o convite e manifestar, minha alegria por poder estar neste momento histórico, externando um pouco daquilo que a gente apresenta para os nossos alunos, inclusive aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu agradeço ao senhor, agradeço à TV Mackenzie e agradeço à Universidade Presbiteriana Mackenzie pela oportunidade que me dá em poder participar. Então, quando nós falamos em ética cristã, nós temos que estar atentos, porque nós precisamos falar primeiramente sobre a palavra ética, que tem sido muito badalada nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo também mal entendida, usada de forma inadequada. E maltratada. E maltratada, é verdade. Veja que o conceito de ética, na verdade, ele é trabalhado dentro da filosofia. A ética é considerada um dos ramos da filosofia. E a ética, na sua fundamentação toda, ela vem sendo estudada desde a antiguidade. Os antigos filósofos gregos já tratavam da ética como fundamentação da própria filosofia, ou uma das fundamentações da própria filosofia. Nesse sentido, nós precisamos lembrar que ética é muito difícil definir. Eu costumo dizer que eu prefiro conceituar a ética do que propriamente defini-la. Tanto é verdade também que os cursos de filosofia, os mais diversos cursos de filosofia que nós temos no país e no mundo, eles enaltecem a ética tanto que chega a se estudar a ética 1 ou 2 anos dentro de um curso de 4. Então é muita coisa para se estudar, é muito difícil de definir. Os próprios filósofos que se aprofundam nisso têm dificuldade para externar tudo o que a ética apresenta. Mas, grosso modo, nós poderíamos dizer que a ética é um conjunto de princípios e valores que decorre de uma cultura. Então, ao longo desta cultura, o desenvolvimento dessa cultura, a evolução dessa cultura, entenda-se evolução como sinônimo de mudanças, e não necessariamente de progresso, porque uma evolução não implica necessariamente em progresso, implica em mudanças. Então, com essas mudanças, muitas vezes, alguns princípios éticos acabam se perdendo, ou até alterando. Então, eu digo que, particularmente, nós começaríamos por aí. Ética poderia ser entendido como sendo um conjunto de princípios e valores ligados a uma cultura. Ora, quando nós falamos em ética cristã, nós temos que remeter ao cristianismo. Sim. E o cristianismo, ele teve um início. Nós podemos dizer que o cristianismo surge há aproximadamente 2000 anos.
Porém, o cristianismo, ele é herdeiro de um legado Anterior. de um legado cultural. Um legado de um povo que também tinha sua ética, também tinha seus princípios, também tinha seus valores. E este povo, que é o povo judaico, que antecede ao povo cristão, ele deixou como legado tudo isto. E veja que os registros mais confiáveis que nós temos hoje datam de pelo menos 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo. É quase um divisor aí no ponto médio, né? 2.000 anos antes, 2.000 anos depois. Então, quando nós temos a presença de Jesus Cristo, que para nós cristãos é Deus, Deus feito homem, Deus, Jesus, ele estabelece um referencial para nós. Mas para o povo de Deus ele é uma continuidade. Nós, como cristãos, somos muitas vezes identificados como o povo de tradição ou de cultura judaico-cristã. É assim que nós nos colocamos. Por que isso? Porque o próprio Jesus disse o quê? Que ele não veio revogar uma lei. Ele veio cumpri-la. Então há uma continuidade. Ora, quando nós falamos em ética cristã, nós estamos falando em um conjunto de princípios e valores que nos foi legado pela tradição anterior, pela tradição judaica, que não foi revogada e que foi acrescentada, não é? Pelo cristianismo. Então hoje nós falamos em ética cristã como esse conjunto todo de princípios e valores fundamentado onde? Naquilo que para nós é a palavra de Deus, popularmente conhecida como Bíblia Sagrada, como o livro sagrado, não é? Biblos do grego, né? As Sagradas Escrituras, que nós diferenciamos como Antigo Testamento, a toda a parte que foi escrita e apresentada antes de Jesus, e depois de Jesus, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, e que nós cremos ter sido inspirada integralmente pelo próprio Deus. Por isso que nós consideramos Palavra de Deus. Você, Ítalo, deve ser fascinante estudar a ética bíblica, a ética cristã, olhando para os 10 mandamentos, a ética na época da monarquia, a ética na era dos profetas e ao longo da Bíblia. Mas aqui cabe uma pergunta. A ética, ela sofreu transformações ao longo desses 2.000 anos? Esta pergunta o professor Ítalo responderá depois do nosso intervalo. Até breve. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma pela TV Mackenzie e aqui entrevistando hoje o professor Ítalo Curcio. Professor, eu lhe perguntei antes do intervalo se a ética de que falamos, a ética cristã, ela sofreu, que transformações, se é que sofreu, que transformações sofreu ao longo de 2.000 anos? Se nós retomarmos o conceito que nós destacamos na primeira questão, conceito de ética, conjunto de princípios e valores referentes a uma determinada cultura, nós podemos dizer o seguinte, que se são princípios e valores inerentes a uma cultura, eles são inegociáveis. Então, a ética, ela propriamente, a ética cristã, não sofreu alterações. Esta é a minha interpretação. Certamente existem outros estudiosos, existem outras pessoas que poderiam dizer, não, mas a ética sofre adequações, e eu poderia dizer que sim, em termos de cultura em nível mundial. Em cultura específica, como é o caso da cultura cristã, eu particularmente penso que não. Por quê? Porque nós somos pautados pela Bíblia. Pela palavra. Pela palavra de Deus. Ora, se nós consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é intemporal, isso aqui é importante. Ela é intemporal, isso significa que ela é sempre atual.
E é perene. É perene. É perene. Ela é perene e intemporal. Então eu não posso fazer uma leitura hoje, falar assim, puxa vida, mas isso mudou. Essa leitura não deve ser mais feita assim, porque afinal de contas os hábitos e costumes contemporâneos são diferentes de quando foi escrita a Bíblia. Não. Para nós, a Bíblia pode ter sido escrita há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, porém, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus e, sendo assim, ela é eterna. E sempre será. E sempre será. Portanto, sob o ponto de vista cristão, para mim, a ética cristã não sofre alterações. O que é que tem sofrido alteração? Hábitos e costumes dos cristãos. Sim. Os hábitos e costumes dos cristãos é que sofreram alterações. Quando esses hábitos e costumes dos cristãos ferem a ética cristã, nós que somos zelosos nos incomodamos. Outras pessoas tentam até se resignar. Falam, não, mas é assim mesmo, a sociedade evolui, nós precisamos nos adequar. Mas isso não é uma tentativa, professor, de querer encaixar a palavra de Deus às nossas fraquezas? É provável, não é, professor? É provável. Veja que o senhor tocou num ponto que nós, como humanos, nós somos, não é, realmente falíveis. Não é? Então, muitas vezes nós queremos justificar as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas limitações, querendo ajeitar a palavra de Deus, falar, olha, acomodá-la, mas é possível interpretá-la desta forma. Então, mas nós estamos realmente ferindo aquilo que nós chamamos de ética cristã. O cristianismo é pautado nos evangelhos, e os evangelhos são inegociáveis. As cartas paulinas e outras cartas que nós temos no Novo Testamento, que nós aceitamos também como palavra de Deus, porque foram inspiradas, eles trazem exatamente toda a orientação para que o cristão se conduza adequadamente e faça, e desenvolva, e seja bom exemplo, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Professor Ítalo, nós sabemos que ao longo do cristianismo existiram muitos abusos, né? Abuso de poder, a ética cristã, ela foi aviltada muitas vezes por muitos líderes ao longo da história. Mas será que não existiram também líderes que agiram de forma positiva e responderam de uma forma correta em relação à ética cristã? O que o senhor acha? Não, certamente, certamente. Nós temos, veja, podemos citar os primeiros líderes, né, da igreja, os chamados pais da igreja, que foram muito cuidadosos, que sem eles nós não estaríamos aqui hoje, tá certo? E depois nós temos nomes espetaculares, nós temos lá Agostinho de Hipona, nós temos Tomás de Aquino, sim, nós temos Pedro Valdo, enfim. Porém, eram seres humanos, sim, e, portanto, também falíveis. Exatamente. E aí é que nós cremos que quando eles se dispuseram a servir para a obra de Deus, para aquilo que nós chamamos de igreja hoje, eles, fazendo uso da própria palavra, eles orientaram aquele povo. Porém, o povo foi crescendo, a população foi crescendo e muitos desvios ocorreram. Eles não tinham condições de cuidar de tudo. Então, certamente, ocorreram os desvios. Ora, é por causa disso que nós chegamos onde chegamos, por exemplo, no século XVI. Antes da Reforma Protestante, nós temos exemplos terríveis. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu da Inquisição na Cidade do México. Quem tiver a oportunidade de visitar o Museu da Inquisição na Cidade do México, vale a pena. Aliás, nem é pena, é realmente um engrandecimento cultural. Porque nós vivemos lá momentos de muita tristeza dentro daquele museu, mas vivemos também momentos de conhecimento. Eu digo que tudo isso porque ali nós vimos e vemos a parte daquilo que o senhor colocou agora, da corrupção, da perda, do abuso de autoridade, e, enfim, que aconteceu ao longo desse tempo de cristianismo.
quando, não é, até então, final do século XIII, XIV aproximadamente, todos os processos que foram chamados de Inquisição na igreja, na época na igreja de Roma, tinham que passar pelo Vaticano. Porém, houve um ajuste, um acerto, um acordo entre o governo do Vaticano, da igreja, não é, de Roma, com o governo espanhol, conferindo ao rei de Espanha poderes semelhantes aos do Papa. Portanto, não precisariam passar pelo Vaticano. O próprio rei tinha poder para emitir a sentença daquilo que se chamava Inquisição. Professor Ítalo, em termos de reforma protestante, e voltando um pouco lá a Martinho Lutero, do seu ponto de vista, você não acha que ele exagerou muito, ou ele foi duro demais, ou contundente demais nas suas propostas? Essa pergunta, o professor Ítalo responderá logo após o nosso intervalo. Fique com a gente. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Ítalo Curcio. Professor, eu lhe perguntei, antes do intervalo, sobre a atuação de Lutero em relação à Reforma Protestante. No seu entender, ele foi muito radical, ele foi contundente demais, não precisava tudo aquilo? O que o senhor acha? Professor Paulo, se o senhor me permite, eu vou mexer um pouquinho na sua pergunta, porque o senhor usou duas palavras que para mim são muito importantes, contundente e radical. Mas vamos fazer uma pequena reflexão. Se eu tivesse recebido essa pergunta antes da reforma acontecer, eu poderia ficar na dúvida. Será que realmente é necessário tudo isso? Se eu fizer esta pergunta, se eu respondo esta pergunta posteriormente à reforma, eu posso chegar à conclusão, sim, era necessário. Afinal de contas, tudo o que aconteceu surtiu bons frutos. Agora, eu não posso esquecer que a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Então eu vejo isso como providência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra de Deus, não é? E quem é o povo de Deus? Quem é que ama a Deus? É a igreja. Então todas as coisas cooperam para o bem da igreja. Então nesse sentido eu tenho que pensar como providência divina. Agora, eu disse que eu ia separar essas duas palavras, contundente e radical, porque radical, essa é a minha opinião, eu penso que ele foi. Foi no significado da própria palavra. Radical é voltar às raízes. Sim. Ele foi buscar as raízes da igreja. Certo. Então ele foi radical. Agora, contundente, aí fica a dúvida. Será que ele precisava ter feito tudo isso? Esse alarde todo? Então, fazendo esta reflexão bíblica de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu penso que até o contundente foi providencial. Depois, certamente, deu no que deu e nós hoje somos herdeiros de toda essa mudança. Então, no seu entender, foi um ato soberano de Deus. Soberano de Deus, certamente, eu penso assim. E olhando assim para o cenário hoje, não apenas no Brasil, mas em toda parte, que legado a Reforma Protestante, do seu ponto de vista, que legado ela deixou, ou com o que ela contribuiu em termos da religião e também do social, para a sociedade atual? Bom, nós também passaríamos a tarde toda aqui se quiséssemos elencar o legado que a reforma traz e que deixou, não é? Sob o ponto de vista sociológico, sob o ponto de vista religioso, nós temos aí muita coisa a enumerar. Eu pego a própria palavra reforma, né? O que significa reforma? Né? O prefixo re significa fazer novamente, forma, dar forma. Sim. Então reforma significa dar uma nova forma,
formar novamente. Nós fazemos isso conosco, como pessoa, nós fazemos isso em nossa casa, no sentido físico, nós fazemos isso com o nosso automóvel, muitos fazem isso com a roupa. Então não é no sentido de jogar tudo fora. Não é destruir. Lutero não fez uma nova igreja. Lutero reformou a igreja. E ele não fez isso sozinho. Nós devemos lembrar que ele deu o pontapé inicial. Sim. Não é? E se fosse só ele, talvez não teria logrado o êxito que nós hoje contemplamos. Ele teve seguidores que se sentiram movidos, motivados, e aí, nesse sentido, novamente, eu penso na providência divina, quer dizer, outras pessoas que vieram e deram continuidade. Qual legado nós temos aí? Primeiro, que é necessário rever o que nós estamos fazendo, em todos os modelos. Modelo familiar, modelo social, porque nós temos... Educacional, nós temos princípios e valores, e eu repito aquilo que nós falamos já há algum tempo, ainda hoje, de não negociar princípios e valores que são chamados de ética cristã. Então, se a humanidade se desviou, alguém chegou e percebeu tudo isto, esta mudança, na verdade, foi necessária para que nós retomássemos esses princípios. Então, o legado sociológico, por exemplo, é de que a sociedade precisa rever. Eu nem sei se é de tempo em tempo, mas em algum tempo ela tem que rever. Em algum momento ela tem que rever. Então, a prática da reforma, ela não vale só para a igreja. Então, esse é o grande legado. Muito interessante. Agora, o outro legado que eu vejo é pontual. É o legado realmente da nova, do cuidado, vamos dizer assim, que ele teve em retomar modelo original da igreja. Então ele enalteceu a palavra de Deus, ele centrou a pregação na palavra de Deus, aquilo que nós hoje popularmente chamamos de achismo, né? Tem muito achismo por aí, e na época tinha muito achismo. Então ele retomou a palavra de Deus na sua essência, aqueles desvios que ocorreram 1.500 anos de igreja até então, né? Ele retomou, ele trouxe para o centro novamente. E aí é que ficou a dúvida, será que ele precisava de toda esta contundência? Bom, alguns historiadores, e eu digo que a maioria deles, pelo que nós vemos na literatura, entende que Lutero não queria que o movimento fosse como foi. Por outro lado, a Igreja de Roma, ela quase que forçou isso. Porque ele se sentiu realmente, aí sim, excluído. E aí nós temos este resultado. Agora, nós temos que lembrar que os modelos que ele deixou, inclusive nas afirmações que ele publicou, não eram propriamente afirmações de Lutero, mas eram afirmações que a palavra de Deus trazia e ele simplesmente trouxe novamente a público. Professor, a gente ouve continuamente que a igreja brasileira precisa de uma nova reforma. Há uma multiplicação de igrejas hoje em solo brasileiro. O campo religioso brasileiro é um campo multifacetado e doutrinariamente parece-me também bastante desorganizado. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, se de fato é necessário, como se poderia dar isso, uma reforma no nosso contexto. Quando a gente fala em igreja brasileira e uma nova reforma, é um pouco de exagero, porque na verdade nós nunca tivemos uma reforma na igreja brasileira. Nós tivemos a chegada de missionários de diversas denominações religiosas que trouxeram os seus missionários aqui. Nós tivemos as missões de igrejas de diversas partes do mundo e aqui passaram a pregar o evangelho, de acordo com as suas doutrinas, as suas orientações denominacionais, suas formas de entender a palavra. O que acabou acontecendo, principalmente na segunda metade do século XX, foi uma disseminação de denominações cristãs. E nesse sentido é que eu fico preocupado. Quer dizer, por que tantas denominações? Por que tanta divisão dentro daquilo que nós chamamos de povo de Deus? Eu penso que a igreja brasileira deveria
parar e pensar em tudo isso. Eu não vejo que isso esteja acontecendo. Mas, particularmente, eu penso que deveríamos pensar nisto. Por quê? Porque as igrejas chamadas históricas, elas se mantiveram na sua linha doutrinária. Claro que, mais uma vez eu repito, como elas são administradas por seres humanos, existem falhas, limitações, todo lugar, toda instituição tem isso. Mas as igrejas históricas preservaram a sua doutrina e caminham. Nós conhecemos aqui diversas igrejas que preservam seus princípios, seus valores. O que é que acabou acontecendo, principalmente na segunda metade do século XX? Que aquelas igrejas que vieram para o Brasil, independentemente da linha doutrinária, se nós falamos de igrejas calvinistas, wesleyanas, luteranas, anglicanas ou mesmo as pentecostais, e nós tivemos depois o neopentecostalismo que trouxe, digamos assim, essa divisão. E essa diversidade. E essa diversidade. O problema que me preocupa ainda mais é que essa disseminação de denominações criou um sincretismo protestante. Isso. Ora, nós éramos os que condenávamos o sincretismo religioso em relação à Igreja de Roma quando veio para as Américas. E hoje? Hoje nós fazemos isso com o que nós chamamos de evangélico. Professor, o assunto é muito empolgante, mas nosso tempo não permite continuar. Que pena. Agradeço muito a sua presença, a sua participação no nosso programa e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo programa, Redescobrindo a Reforma.